Cloroplasto é uma organela presente na célula das plantas e outros organismos fotossintetizadores, como as algas e alguns protistas. Possui clorofila, pigmento responsável pela cor verde. Pigmentos fotossintetizantes. O termo pigmento significa substância colorida. A cor do pigmento fotossintetizante depende das faixas do espectro de luz visível que ele absorve ou reflete. A clorofila, que dá a cor verde, característica da maioria dos vegetais, absorve muito bem a luz nas faixas do vermelho e do violeta, refletindo a luz verde. Como a luz refletida é a que atinge os nossos olhos, essa é a cor que vemos. Ao olharmos para uma folha, o perfil da absorção de luz de uma substância é o seu espectro de absorção. As etapas da fotossíntese. A fotossíntese ocorre em duas grandes etapas, que envolvem várias reações químicas. A primeira é a fase clara, também chamada de fotoquímica, e a segunda é a fase escura, também conhecida como fase química. A fase clara ou fotoquímica. Esta fase ocorre na membrana dos tilacoides e dela participa um complexo de pigmentos existem nos grãos, aceptores de elétrons, moléculas de água e a luz. Como resultado desta fase, temos a produção de oxigênio, ATP, e também a formação de uma substância chamada NADPH. Na fase clara, a luz penetra nos cloroplastos e atinge o complexo de pigmentos, ao mesmo tempo em que provoca alterações nas moléculas de água. Fotofosforilação. A fotofosforilação é um processo de síntese de ATP a partir de ADP mais fosfato, levado a cabo pelas ATP sintases das membranas do tilacoide nos cloroplastos das células vegetais. É um processo da fase luminosa da fotossíntese, no qual se utiliza a energia libertada no transporte de elétrons para bombear prótons desde o estroma para o interior da tilacoide, com o fim de criar um gradiente eletroquímico, o qual, ao dissipar-se devido à saída de prótons do tilacoide para o estroma através das ATP sintases, acopla esta energia à fosforilação do ADP para formar ATP. A energia necessária é proporcionada pela luz que é captada pelos pigmentos fotossintéticos. Já a fotofosforilação cíclica é uma reação que ocorre na fase clara da fotossíntese e necessita diretamente da energia solar. Ocorre nos tilacoides dos cloroplastos. O processo pode ser entendido de forma simplificada quando ocorre a excitação dos cloroplastos pela luz, que liberam elétrons, onde são capturados pela adenosina difosfato ou ADP, que se liga a um fosfato inorgânico, gerando adenosina trifosfato ou ATP. Fixação do carbono. Ela faz parte da etapa química e é denominada para o processo que remete ao fato do organismo absorver dióxido de carbono. Este processo ocorre graças ao ciclo de Calvin, ou como é mais comumente conhecido, fase escura da fotossíntese, onde o dióxido de carbono é ligado a um aceptor, originando como produto de uma reação de redução uma molécula de CH2O, um carboidrato. Porém, sinteticamente, podemos dizer que o ciclo de Calvin consiste numa cadeia de reações químicas que utilizam as moléculas de CO2 para formar moléculas mais complexas, tais como aminoácidos, ácidos graxos e carboidratos. Balanço energético e resultados do ciclo da pentose. O ciclo das pentoses é uma atividade bioquímica com gasto energético alto. Para fixar 3 moléculas de dióxido de carbono a glicerol 3-fosfato, são consumidas 9 moléculas de ATP e 6 de NADPH mais H. Em um balanço geral, nota-se que, para a conversão de 6 moléculas de CO2 em uma molécula de glicose e a regeneração da RUDP
são necessárias 12 moléculas de NADPH mais H+, e 18 moléculas de ATP. Assim, teríamos a seguinte reação geral da etapa química da fotossíntese, representada nos ciclos das pentoses: 6CO2 mais 12 NADPH mais 12H mais 18 ATP, igual a 6C6H12O6 mais 6H2O mais 12 NADPH. A fotossíntese e o ser humano. Diariamente, milhões de toneladas de alimento de origem vegetal são consumidos no mundo todo. Milho, trigo e arroz constituem a base de alimentação de bilhões de pessoas. A alimentação humana, portanto, depende da fotossíntese. Quimiossíntese. A quimiossíntese é uma reação que produz energia química convertida da energia de ligação dos compostos inorgânicos oxidados, sendo a energia química liberada empregada na produção de compostos orgânicos e gás oxigênio, O2. A partir da reação entre o dióxido de carbono, CO2, e água molecular, H2O, conforme demonstrado abaixo. Primeira etapa. Composto inorgânico mais O2 é igual ao composto inorgânico, oxidados mais energia química. Segunda etapa. CO2 mais H2O mais energia química resulta compostos orgânicos mais O2. Esse processo autotrófico de síntese de compostos orgânicos ocorre na ausência de energia solar. As bactérias quimiosintetizantes. As bactérias quimiosintetizantes são divididas por duas, ou seja, as sulfobactérias e as nitrobactérias. As sulfobactérias podem ser encontradas em fontes termais, em águas minerais, como enxofre e nas profundezas oceânicas, em locais próximos a fontes termais. Algumas espécies também do gênero Thiobacillus, porém espécies diferentes das ferrobactérias, oxidam o ácido sulfídrico a enxofre livre, como se vê na primeira etapa da quimiossíntese dessas bactérias. As nitrobactérias, amplamente encontradas no solo, conseguem utilizar compostos nitrogenados como fonte de energia. Elas são de vital importância para a sobrevivência das plantas, pois fornecem-lhes compostos importantes para o metabolismo e o desenvolvimento. Destacam-se nitrosomonas e nitrobacter. No primeiro caso, o íon amônio é oxidado a nitrito. No segundo, o nitrito é oxidado a nitrato. A primeira etapa da quimiossíntese desses dois gêneros de nitrobactérias é representada abaixo.